Ok, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula de Cálculo Fundamental 2. Hoje a gente vai continuar o conteúdo da aula passada, que é integral ou mudança de variável, ou substituição, assim, tanto faz. Integração. Acho que é mais comum vocês encontrarem por substituição, acho que na internet, do que mudança de variável, né? Ok. Só para relembrar, o que a gente fez na aula passada, né? Nós vimos esse caso aqui, né? Aqui não tem derivada. Como se resolve esse tipo de integral? Que é, aqui eu tenho que fazer u igual a f de x, né? E aí eu calculo a diferencial, que é f' dx. E aí esta integral aqui, ela fica, essa parte f de x dx, tudo junto é o du, né? E aqui no lugar do f fica u, então fica u elevado a n du. E essa aqui eu consigo integrar, né? Porque é u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais k. E aí eu tenho que retornar a integral, a variável inicial, como eu fiz u igual a f de x, vai ficar f de x, acho que vou botar assim, elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais k. E aí eu fiz outros exemplos, mas a ideia, eu peguei esse caso aqui mais básico, porque a ideia principal é você sempre encontrar uma relação entre alguma função que está no integrando com a derivada dela, né? Um dos exemplos, por exemplo, aqui, né? Só para a gente relembrar, não vou fazer, mas eu vou colocar, na verdade, assim, só para ficar igual ao do exemplo, né? Por exemplo, como é que eu resolvo essa integral? Tá vendo? Se essa aqui for a minha f, se essa seno de x for a minha f, quando eu derivo seno, já dá justamente cosseno. Então, existe uma relação entre alguma função e a derivada dela. Ou, no caso, aqui está exatamente a derivada da função seno, mas como eu mencionei na aula passada, não precisa ser exatamente a derivada, pode ser algo próximo, e quando eu digo próximo é quando a diferença é uma constante, né, um sinal de menos, alguma coisa assim. E aí, esse detalhe aqui é o que vocês devem observar, o detalhe principal, se eu consigo encontrar a derivada da função, né, por exemplo. Se eu estiver integrando esse aqui, né, x ln de x. Quem seria u? Ou seja, qual seria a mudança de variável? Eu teria que fazer u igual a ln. Porque quando eu calculo du, fica a derivada da ln, né? 1 sobre x dx. E 1 sobre x dx, aqui eu coloquei du, né? Que é x. Tá vendo, ó? 1 sobre x dx é o que aparece aqui. Eu consigo trocar isso aqui por du. Ok? Então, sempre essa observação de que alguma função e a derivada estão próximas é que vai determinar qual substituição eu vou escolher, né? Eu escolho, no caso, u, nesse caso, igual a ln, porque eu sei que a derivada do ln é 1 sobre x, que já aparece a expressão aqui, ok? Então, eu vou fazer esses dois aqui, só para a gente
Eu vou apagar esse, mas depois eu vou escrever ele de novo. Vamos fazer aqui bonitinho. Acho que já fiz na aula passada, mas não tem problema. Então, aqui eu tenho que fazer U igual a seno de x, porque, novamente, eu observo que quando eu derivo aqui dentro, é a expressão que está aqui fora. Calcula a diferencial, cosseno de x dx, e a partir daí, a integral que inicialmente era seno de x ao quadrado vezes cosseno, ela vai ficar o quê? No lugar do seno vai ficar u, no lugar do cosseno de x dx eu troco por du, e aí eu mudei a variável, porque essa integral que ficou agora é fácil calcular na variável u, é o quê? É u ao cubo sobre 3 mais k, e aí eu retorno isso aqui, eu tenho que retornar, quando a integral é indefinida, eu tenho que retornar para a variável inicial, e aí eu tenho u igual a seno de x, né? Sobre 3 mais k. Ok? Vamos fazer aquele outro. Isso aqui eu coloquei. Mas assim, esse método que vocês vão pegar, porque 99% das integrais que a gente vai fazer para essa prova tem que mudar a variável, de alguma maneira. A outra que eu coloquei foi xln de x, que se eu não me engano eu fiz na aula passada também, mas eu vou refazer. Aí a ideia, acho que fica mais claro, se eu colocar assim, ó, é a mesma coisa, né, porque é um produto, então 1 sobre ln de x vezes 1 sobre x é a mesma coisa de 1 sobre x ln de x, e aqui eu tenho o que observar, que quando eu derivo o ln de x, eu obtenho 1 sobre x, por isso que eu tenho que fazer a mudança u igual a ln de x. Como eu já havia mencionado, calcula a diferencial, que é 1 sobre x dx, e observem aqui, ó, isso aqui é exatamente du, e agora eu posso substituir, né? Vai ficar 1 sobre, no lugar de 1 sobre ln, vai ficar u, que é a mudança que eu fiz, vezes o dx, aliás, o dx não, vezes o du, porque como eu falei, quando eu calculei a diferencial, eu obtive isso, né? Agora, essa integral aqui fica fácil de calcular, porque a gente já viu que é o ln do módulo de u mais k, e aí eu retorno para a variável inicial, fica ln de módulo do ln de x mais k, né? Porque lembrando que u é o ln de x, ok? Então, é sempre importante observar se há alguma relação entre as funções que estão no integrando, né? Se a derivada e elas, assim, elas fazem parte, se tem algum esquema desse jeito, né? Nesse caso aqui, ó, seria mais ou menos assim, aqui seria uma função, e aqui tem a derivada dela, né? Deixa. Digamos assim, dx, né? Ó. Aqui é a minha f, e aí vezes a derivada dela. Seria algo desse tipo. Existe alguma relação entre as funções? Elas estão aqui presentes no integrando, né? E aí, assim, o caso geral, eu fiz só alguns exemplos, né? Mas o caso geral, que eu coloquei esse caso particular só como motivação, que fica mais fácil de vocês entenderem. Porque o caso geral, um pouco mais, assim, não é tão mais complicado, não. Mas fica mais fácil de entender, porque a ideia é sempre você calcular integrais assim, f de g de x vezes uma g' de x. Integral por substituição é quando você consegue encaixar a sua integral que você quer nesse formato aqui. Ok? Por exemplo, né? Aqui, e nesse caso aqui, a mudança sempre é u igual a g. Você sempre faz isso. Porque quando eu calculo a diferencial, vai ficar g' de x dx, né? Que é justamente esse pedaço aqui. Ok? Mas a ideia sempre é uma função g, uma função que vai aparecer vezes a sua derivada, olha, vezes o f composta com ela, né? Mas vai sempre existir
uma função e a derivada, elas vão estar ali próximas. Essa é o que vocês têm que observar. Mas, assim, esse caso geral é muito mais fácil de explicar fazendo exemplos, ok? Eu já fiz alguns na aula passada, mas eu vou fazer outros aqui. Eu vou pegar um bem clássico lá no... Não tá no final, mas eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, x, eu não sei se eu fiz esse aqui. Acho que fiz, mas, enfim, se eu tiver feito, não tem problema, não. Aí, vocês imaginam o seguinte, eu tenho que, a minha mudança de variável u vai ser uma mudança de tal forma que, quando eu calculo a diferencial, ela vai aparecer na expressão. Eu posso até reescrever essa integral aqui, para vocês verem, ficar mais claro. Vou escrever assim, vezes x dx. Então, aqui, eu tenho que observar que é uma dedução, né? Você tem que deduzir que eu tenho que chamar u de x quadrado mais 1, porque quando eu calculo a diferencial, eu derivo isso, né? Vai dar 2x dx. Aí, x dx, essa expressão que aparece aqui, ó, é o que aparece aqui. Então, isso vocês têm que sempre observar. Não é exatamente, ó, observem que aqui, quando eu calculo a diferencial, aparece um 2, né, a mais, e não aparece o 2 a mais aqui, mas não tem problema. Quando é constante, não tem problema. Você só, como se eu estivesse isolando o 2 aqui, né, ó. Quando eu isolo x dx, eu observo que o x dx é du sobre 2. Ok? Que é, agora sim, a expressão que aparece ali. Aí a minha integral, que inicialmente era x raiz de x quadrado mais 1 dx, ela vai se tornar o quê? Porque eu estou mudando a variável. Eu vou usar essa vermelha aqui, que fica até mais claro. No lugar de raiz de x quadrado mais 1, vai ficar raiz de, agora, a nova variável, u, né? Vezes, quem é x dx? É du sobre 2. Ou, se vocês preferirem, eu posso colocar o 2 aqui como 1 meio, né? Da integral da raiz de u du. Ou também colocar a raiz de u como u elevado a 1 meio. E agora eu integro, né? Que agora eu consigo integrar essa daqui, que é u elevado a 3 meios sobre 3 meios, mais k. Que eu posso simplificar um pouco, porque 3 meios é 2 sobre 3, né? Vezes. Esse 2 eu posso cancelar, né? Com este. E aqui vai ficar só 1/3 vezes. Agora, eu retorno para a variável inicial, que como o é x quadrado mais 1, né? Aqui, ó. U é x ao quadrado mais 1. Aqui vai ficar x ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios mais k. Então, essa aqui é a integral de x dx, ok? Então, por quê? Porque eu tenho que escolher a mudança u igual a x quadrado? Novamente, porque aparece a expressão parecida quando eu calculo a diferencial. Isso que vocês têm que sempre estar de olho. Ok? Alguma pergunta? Mas, assim, nem sempre... Aqui eu consigo ver, né? Aqui eu consigo ver que quando eu calculo a diferencial, depois de um certo tempo, vocês fazendo vários exemplos, vocês vão conseguir ver de imediato que eu tenho que fazer u igual a isso aqui. Mas, às vezes, nem sempre a substituição ela é clara, né? Não dá para
Eu vou fazer mais um exemplo de integral indefinida e depois eu vou fazer de integral definida. Vou fazer um parecido, ó. Vocês vão ver que pode enganar. Eu não sei se esse exemplo está na apostila. Não, da apostila é o cubo, né? Mas depois eu vou voltar para os da apostila, viu? Mas se bem que os da apostila também, como eu não tenho nenhum complicado, acho que não faz diferença se eu faço ou não, porque tá, a solução está bem fácil de entender. Vou fazer um aqui que não tá, mas acho que é importante, ó. É muito parecido com o anterior, né? O anterior, como a gente pode ver aqui, ó, no lugar de x, aliás, no lugar do x quadrado é x. E aí, por exemplo, deixa eu ver se dá para fazer isso aqui. X, não dá para fazer isso aqui, não. É outro truque, né? Vou fazer o que está lá na apostila mesmo, que é um 3 aqui. Fica mais fácil quando aqui é ímpar do que par. Quando é par é mais difícil. Tem que usar outra coisa. Vamos fazer o que dá na apostila. Aqui, novamente, né? Quando aqui é um x, aí fica claro, porque quando eu, fica mais fácil de ver, né? Se eu usar u igual a x quadrado mais 1, aí quando eu derivo, aparece o x. Agora o problema é que quando eu derivo, aqui vai aparecer um x e aqui tem um x cubo, né? E aí? Aí você, assim, aí é que já começa os problemas, né? A maioria das integrais vai ser uma coisa assim. Não está exatamente claro onde é que, como a substituição funciona, né? Mas essa aqui vocês têm que fazer o truque é o seguinte, né? Primeiro observar que o x cubo vocês podem escrever como x vezes x quadrado, assim, mais 1, e dx. Aí a substituição, ela é a mesma. Novamente, eu vou até reescrever para que o x fique próximo do dx, só para vocês verem com mais clareza. Não precisa fazer isso, viu? Você pode fazer direto. Mas para que fique mais claro ainda, eu vou reescrever assim. Tá vendo? Esse x que estava aqui é o mesmo, é esse aqui, ó. Só para vocês verem que fique próximo, fica mais fácil de ver. A mudança de variável que eu vou fazer é a mesma, então, u igual a x quadrado, ok? E aí, calculo novamente du, e aqui, novamente, eu vou usar aqui x dx, acho que eu vou subir só um pouquinho aqui. Dá para ver, né? Eu não queria... Dá para ver que no lugar desse negócio é um dx. Vou escrever aqui do lado. Então, novamente, eu vou ter que du sobre 2 é x dx, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu substituo, né? Integral. Então, isso aqui vai ser igual, né? Igual. O truque também tem aqui. Deixa eu só fazer uma outra coisinha aqui. Vocês têm que observar também para funcionar isso aqui. Não, vou falar depois. Primeiro, no lugar de raiz de x quadrado mais 1, vou colocar raiz de u, né? Porque é a substituição. No lugar do x dx, eu vou colocar de novo du sobre 2. Só que sobrou um x quadrado aqui, ó, né? Eu substituí este, ó, esse aqui é esse aqui é esse, e sobrou o x quadrado. Aí você tem que usar a expressão novamente, que é o que eu queria fazer naquela hora, porque se u, novamente, u é x quadrado mais 1, e aí eu isolo o x quadrado, porque é a expressão que está aqui, ó.
Aí x² vai ser quem? É u menos 1. Aí você vai usar essa expressão aqui. Então, vai ficar no lugar de x², u menos 1. Aqui. Ok? E aí, mudei toda a integral para a variável u. Agora, eu tenho que resolver esta nova integral que eu mudei, né? Então, como é que fica? Então, isso aqui é igual. Aí, eu vou distribuir aqui. Vocês têm que ter em mente que truque para resolver a integral, ela não tem fim. Assim, vocês vão ter que usar basicamente tudo que vocês vão conhecer, né? Então, distribuindo vai ficar u vezes raiz de u, né? Menos raiz de u. Aí tem um meio aqui. Eu posso até colocar esse um meio para fora. Vai ficar um meio, né? Du. Aí essa aqui é fácil de resolver, né? Porque o raiz de u, novamente, vocês podem olhar como raiz de u elevado ao meio. Aí aqui nessa primeira expressão é u elevado ao meio vezes u, que é u elevado a 3 meios, né? Porque fazer um... Isso aqui é u, se caso alguém não tenha entendido, né? Você está somando os expoentes aqui, né? Soma base não, conserva a base, soma os expoentes, ok? Menos u elevado ao meio. Alguém quer falar alguma coisa? Tá com... Ah, não, desligado, né? Agora é só integrar, né? O meio. E aqui vai ficar u elevado a 3 meios mais 1, 5 menos... Quem é que tá com o microfone ligado? Alguém tá? Tô ouvindo barulho. Saiu. Tipo um grilo. Ok. Integrei, né? A primitiva de u elevado a 3 meios, é u elevado a 5 meios, e enfim. E aí, antes de voltar para a integral inicial, eu vou simplificar, né? Vai ficar 2 quintos, ó. Menos 2 terços. E aqui, esse 1 meio aqui, quando eu multiplicar, vai simplificar também. Enfim, essas contas aqui, acho que é a parte mais fácil, né? Então, vai ficar 1 quinto de u elevado a 5 meios, menos 1 terço de u elevado a 3 meios, mais k. E aí eu tenho que voltar para minha variável inicial, lembrando que u é x² mais 1, e aí eu volto, né, para o começo. Então fica... Ok, mais k, então essa aqui é a integral. É um pouco mais complicada essa, né? Porque além de descobrir a mudança, que é aquela mesma, tem o truque de ter que separar aqui inicialmente, né? Eu tenho que ver isso aqui, que o x², o x cubo, eu escrevo dessa forma. Isso aí porque você já tem que ver que você vai poder substituir esse x² aqui, ó. Também dá para substituir. Eu tinha colocado um quadrado, né? Não dava certo porque quando eu separo o quadrado vai ser x sobre x e eu não consigo substituir esse quadrado, né? Aí com o quadrado é outra coisa que a gente vai ver depois. Ok? Então tem que ver isso, aí substituo. Mas aí depois se cai nessa integral aqui, fica mais fácil, né? Que é só ter um pouco de paciência, desenvolver direito, integrar, depois substituir novamente para a variável inicial, que é aqui, ó, e finalizar. Ok?
Alguma dúvida? Então, agora a gente vai fazer como se calcula a integral definida, né? Ok. Só para relembrar, uma integral indefinida, a indefinida, não? Vou fazer uma letra mais bonita, não vou inventar. E a definida. A definida, ela vai dar um número, né? Isso aqui é um número real. E a indefinida, ela vai ser igual a uma função, ou uma coleção de funções, né? Ok? Como nós vimos aqui, por exemplo, nesse exemplo, ó, o resultado da integral foi uma família de funções, né? Porque para cada k que eu atribuo aqui, eu tenho uma função diferente. E a integral definida, ela vai dar um valor, né? Por exemplo, pode ser uma área, né? Mas ela vai dar um valor real. E aí, para calcular a indefinida, é a mesma ideia. Você calcula primeiro a indefinida e depois substitui. Tem duas estratégias, né? Eu vou explicar assim como são as estratégias, né? Estratégias. Isso. Então, primeira, cálculo, vou escrever assim. Como é que é? Cálculo indefinida. Como é que é? Como é que tá escrito aqui que eu escrevi? É, calcula a integral indefinida primeiro, né? Indefinida. Primeiro. Depois, primeiro. Isso aqui, quando eu estou escrevendo isso aqui, parece que um pouco assim, que não tem muito sentido, mas depois vocês vão ver, dependendo do exemplo, que escolher uma dessas aqui pode fazer uma diferença. Cálculo não tem acento porque calculo, né? Calculo integral, blá, blá, blá. Pode fazer uma diferença grande. Então, primeiro calcula a integral indefinida, depois usa-se o TFC, ou eu calculo, a segunda é mudar os limites de integração, como é que é? Altera-se de integração. Primeiro, é porque é o seguinte, a diferença básica de uma integral definida para a indefinida é que a definida eu tenho que calcular os limites de integração, né? Eu uso o teorema fundamental do cálculo, calculo, né? Calculo a integral, por exemplo, né? Vou colocar uma bem simples, né? Integral, aquela primeira, de 0 a 1, x2 dx. Eu calculo a primitiva, que é o quê? x3 sobre 3. Se fosse a indefinida, eu colocaria simplesmente mais k.
ok? Mas como é a definida, aí eu tenho que usar o teorema fundamental do cálculo e calcular a função no 1, né? Menos ela no 0, e aí encontrar um valor real, ok? Aí, na mudança de variável, quando você calcular esses limites de integração, tem duas maneiras. Você pode calcular a integral direto, depois jogar os limites de integração, ou mudar os limites de integração na mudança de variável. Isso aqui vai ficar claro na hora dos exemplos, né? Eu vou fazer um exemplo usando a primeira estratégia. O segundo exemplo, eu vou pegar a mesma integral e usar a segunda, ok? Vou pegar um exemplo. Então, exemplo, né? Então, calcule integral. Deixa eu ver se... eu vou pegar o que está ali. 0 a 2, x mais 4dx. Eu vou pegar essas duas integrais, calcular das duas formas. Primeiro, eu vou calcular simplesmente, então, estratégia 1, né? Vou colocar aqui para ficar claro. Estratégia 1. Então, calculemos inicialmente, né? A integral indefinida. Não. Inicialmente, a integral indefinida, né? Então, eu vou esquecer por enquanto da integral definida e vou me concentrar na indefinida. E aí, a estratégia é assim, é aquela mesma integral, mudei só um número aqui, né? Ela era 1, aqui é 4, mas a mudança é aquela, né? Faça u igual a x quadrado mais 1. Mais 1 não, mais 4. E aí, nesse caso, o du é igual a 2x dx novamente, né? E aí, novamente, né, apareceu o x aqui, e aí é que tem um 2, eu isolo ele. Du sobre 2 é x dx, ok? Assim, a minha integral vai ficar como? Assim, deixa eu só subir um pouco. X, então isso aqui vai ser igual, né? Novamente, vai ficar a raiz de u, né? X dx vai ficar, ó, o x dx é du sobre 2. Eu integro, normal, agora, né? Posso escrever o meio, isso aqui eu já fiz agora há pouco. Então, isso aqui é o meio da integral de u 3 meios sobre 3 meios mais k. E aí eu simplifico. 3 meios é 2 sobre 3, vai cancelar o 2, aí vai ficar só 3. Ok? E aqui eu volto para a variável inicial. Aí, novamente, u é x quadrado mais 4. Ok? Então, essa aqui é a integral. Pronto. Calculo, primeiramente, a integral indefinida. E agora, a definida, né? Daí, integral de 0 a 4 de x raiz de x quadrado mais 4 dx. É o quê? Como essa aqui é uma primitiva, né? Eu pego uma primitiva, é a mesma coisa que a gente fez nas primeiras primitivas. Então, vai ficar, como eu já calculei ela, né? Fica assim. Já sei que a primitiva dessa função aqui
é esta aqui, a da direita, e aí eu calculo de 0 a 4, ok? E aí eu calculo, uso o teorema fundamental do cálculo. Então vai ficar... Não, quero aumentar. Então vai ficar... Por 4 vai ficar como? 3. Vai ficar 16, né? Mais 4. Menos... Aí a função no zero vai zerar aqui, né? Vai ficar só 3 vezes 4 elevado a 3 meios. Aqui vai ficar 3 vezes 20, 3 meios, menos... Aqui, esse 4 eu posso colocar como 2 ao quadrado, vai cancelar, né? Assim. Cancela aqui. Eu vou deixar assim, menos... Aí vai ficar 8, né? 24. Fica assim. Eu não vou simplificar mais, não. Deixa assim. Até dá, mas não precisa. Ok, então essa integral deu isso. Então, a primeira estratégia é calcular a integral indefinida, né? E aí, a maneira como vai ser calculada é outra coisa. Mas aqui eu já fiz uma parecida, então é só usar, nesse caso, né? U igual a x a quarta não, x quadrado mais 1. Também não é x quadrado mais 1, é x quadrado mais 4. Faz, calcula du, tudo mais. Muda a variável, né? Como nós já estamos fazendo, integra e volta para a variável inicial. Está aqui feita. Depois, é só pegar e usar o teorema fundamental do cálculo, né? Integral de 0 a 4, aí pega a função, calcula de 0 a 4, e faz o cálculo. Só que, assim, eu pelo menos acho esse primeiro um pouco mais demorado. O mais rápido é você mudar os limites de integração, que é o segundo, né? O primeiro, calcula a integral indefinida, como nós fizemos. Depois, usa o TFC, como foi feito, né? Calculei. Aí, o segundo método é você alterar os limites de integração ao mesmo tempo que você faz a mudança de variável. Como faz isso, né? Vou pegar a mesma integral, ok? Esse negócio do mouse fica um barulho chato no vídeo, né? Eu vou pegar a mesma, depois que gravo. Eu vou pegar a mesma integral, agora eu vou fazer o seguinte, a mesma coisa, chamar u de x quadrado mais 1, calculo du do mesmo jeito, e aí eu observo de novo que x dx é igual a du sobre 2. Aí eu pego, né, a integral de 0 a 4 de x é igual a integral, aí da mesma forma, né, vai ficar raiz de u, x dx novamente, du sobre 2, e aqui é que vem a diferença desse método, enfim, pode ser chamado de método, né, dessa abordagem, talvez, acho que é melhor, dessa abordagem para a abordagem anterior, porque agora eu vou trocar os limites de integração. O que significa trocar os limites de integração? Eu vou pegar a minha mudança, eu vou escrever novamente aqui, fique mais claro, ó. Ok? Aí é o seguinte, essa primeira variação aqui, ela está na variável x. Quem está variando é o x. X está variando de 0 a 4. Nessa segunda aqui, quem está variando é o u. Então, eu tenho que calcular os limites através dessa mudança de variável aqui, ó. E aí, eu vou calcular os valores de u através dos valores de x. Por exemplo, se o x... Eu posso até colocar tipo uma tabela aqui para... x, u. E aí, por exemplo, quando o x for 0,
que é o limite inferior, aí eu calculo o valor do u através dessa equação aqui, ó. Então, o u vai ser 0 ao quadrado mais 1. O u vai ser 1, ok? Então, u vai ser 1. Quando o x for 4, a mesma coisa, eu uso a mesma função. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Então, u é igual a 16, 17, né? É 17. Ok? E aí, esses são os novos limites de integração. No lugar do 1, eu usei a função aqui, que eu mudei a variável. E agora, o u está variando com 4, né? O limite inferior, no lugar de 0, falei 1, né? No lugar de 0, tá certo. No lugar de 0, aí eu usei a minha função. Agora eu vou trocar por 1. Aqui, ó. Vou colocar de vermelho, fica mais... E no lugar do 4, vou colocar 17. Por que que mudou? Por causa dessa troca aqui, ó. Essa da mudança de variável. Isso aqui é um teorema, viu? É porque eu não vou provar o teorema, acho que fica melhor para vocês entenderem nos exemplos mesmo. Novamente, quando eu vou trocar os dois limites de integração, o inferior e o superior. E aí é só usar a função que eu usei para fazer a mudança de variável. No caso aqui, o inferior é 0, aí o equivalente a u vai ser 1, só substituir, né? E no lugar do 4 vai ser o 17, que é substituir aqui. E aí, no lugar de fazer aquela conta toda, eu já resolvo aqui, né? Agora eu vou resolver essa integral aqui que ficou. No lugar de resolver de 0 a 4 de x, raiz quadrada de x mais 4, de x ao quadrado mais 4, eu vou resolver de 1 a 17, raiz quadrada de u, ou 1 meio aqui, né? Tanto faz. 1 meio. Agora eu posso integrar, né? Vai ficar u3 sobre 2. Agora variando de 1 a 17. Aí aqui é a mesma coisa. O 3 meio vai ficar 2 terços, vai cancelar, vai ficar 3. Menos ficou estranho, né? Eu errei alguma coisa aqui. Ah, eu tô errando aqui. Peraí. Aqui não é 1, não, desculpa. Aqui é 4. Eu tô com aquele exemplo lá na cabeça. É 4. Desculpem aí. Você prestar atenção nesse erro aqui? Ninguém prestou, né? Quem tá prestando atenção na aula? Então aqui é 4. Porque a mudança é x da quarta mais 4, que é essa parte aqui que está dentro da raiz. Então, aqui vai ficar 4, né? E aqui, deixa eu apagar aqui. Então, aqui não é 4, não é 1, é 4. E quando for 4, vai dar 20, né? Deixa eu fazer a conta. Aqui vai ficar 4 ao quadrado mais 4, aí aqui o é 20. Ok. Então, no lugar de resolver a integral de 4, de 0 a 4, eu resolvo de 4 a 20, né? Aí resolvo aqui vai ser 4 a 20 também. O que é esse 1 aqui? Não tem isso. Pronto, então esse aqui de 4 a 20. E agora é só substituir, né? Vai ficar 3. Aí vai ficar 20 elevado a 3 meios, né? Menos. Esse 3 aqui multiplica tudo, né? 4 elevado a 3 meios. Que é a mesma coisa, né? 4 elevado a 3 meios é o que está aqui, né? É a mesma resposta. 3 vezes 20 elevado a 3 meios vezes 3. O que eu botei em evidência?
4 a 3 menos. Então dá a mesma coisa. Aqui é porque ficou um pouco mais complicado, porque eu me enrolei aqui, né? Mas essa conta é bem menor. Basicamente é só isso aqui, ó. Essa parte está em preto, é o cálculo, né? Em comparação com essa outra, né? Dá bem mais conta, ok? Então, em geral, você substituir o limite de integração fica bem mais fácil do que voltar para a variável inicial. Vou fazer mais desses aqui, né? Porque ficou... Aliás, todos os exemplos, basicamente, a partir de agora eu vou ter que fazer isso, né? Substituir os limites de integração. Então, vou pegar qualquer um aqui. Ó, por exemplo, vou pegar esse integral de menos 1 a 0, x, raiz de x mais 1, dx. Aí aqui, a mudança... Geralmente, quando tem raiz, a mudança de variável, né? Mas não é sempre, né? Você tem que fazer o igual que está dentro da raiz. Ok? E aqui, nesse caso, o du vai ser o próprio dx, né? Porque essa derivada aqui é 1. Então, essa integral aqui, ela vai ficar... Eu vou colocar assim. Ela vai ficar raiz de u. O dx vai ser o du. E esse x aqui, eu faço aquele mesmo truque. Se o u é x mais 1, o x é u menos 1. E aí eu coloco aqui, né? U menos 1. Agora, eu vou trocar os limites de integração. Por exemplo, eu vou fazer a mesma tabela aqui, x, u. Quando o x for menos 1, aí eu troco, uso essa função, né? Se o x for menos 1 aqui, menos 1 mais 1, o u vai ser 0. Aqui fica 0. Você pode fazer isso de cabeça, viu? E quando o x for 0, imagina o x0 aqui, o u vai ser 1. Então, quando o x for 0, o u é 1. Aí os novos limites são, no lugar do menos 1, eu coloco 0. E no lugar do 0, que é o superior, eu coloco 1. Aí fica assim. E agora eu integro direto. Eu não tenho que voltar para a variável inicial, né? Só simplifico aqui, ó. Que vai ficar u vezes raiz de u é u elevado a 3 meios, menos u elevado a 1 meio, que é a mesma conta que eu já fiz no outro exemplo. Aqui eu já integro, né? Vai ficar isso aqui. A primitiva de u elevado a 3 meios é u elevado a 5 meios, né? Sobre 5 meios, menos u elevado a 3 meios sobre 3 meios, né? Não tem du aqui. Agora, isso aqui variando de 0 a 1. Quando for variando de 0 a 1, o 0 vai zerar, não vai ficar só 1. Nesse caso, vai ficar 2 quintos menos 2 terços, né? Aí vocês podem tirar o MMC aqui. Como é que é? 6, né? 10. Não é isso? Deixa eu ver. 3, 6, 5, 10, é. Então, vai dar menos 4 sobre 15. Ok? Então, o jeito mais simples é você mudar os limites de integração direto, através da mudança de variável que foi escolhida, né, para resolver os problemas. Porque se não for assim, é lógico que vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, né? Mas fazer integrar primeiro e depois mudar os limites é sempre mais trabalhoso, então é melhor. E depois vocês vão ver nos exemplos, não nessa aula de hoje, mas em outros casos de integral, por exemplo, deixa eu colocar bem aqui, nem sempre é fácil voltar para a variável inicial, né? Nesse tipo de integral, por exemplo, aqui, ó, 6,6 para 151, isso aqui é mais...
Essa de 135 também, mas quando você volta integrais assim, é mais difícil voltar para a variável x. Depois a gente vai ver lá que é uma conta bem grande. Então é muito mais fácil você simplesmente calcular e mudar os limites de integração direto. Ok? Alguma pergunta? Na primeira estratégia também teve. Eu errei alguma coisa, né? Como é que é? Na primeira também teve um erro. O 3, ao invés de multiplicar, era para dividir na hora de simplificar. Errei alguma coisa aqui, né? Ah, tô dormindo aqui. Que é 2 terços, né? Então eu carreguei esse erro aqui. Aqui é 1 terço. Ó, é 2 terços, aí cancela, fica 1 terço aqui. Tô dormindo. É isso, né? Era isso. Acho que, acho que eu errei também isso lá no começo, né? Ah, não vou olhar não, já. É muito devagar esse negócio. Mas aqui embaixo eu errei com certeza. Ah, aqui tá errado, né? Cadê? Deixa eu ver. 2 terços, aqui é 1 terço. Então aqui também, ó, aqui tem um erro aqui. Nossa, eu errei demais. A gente tem 3 aqui. Vocês me avisem no microfone, porque o chat eu não consigo ver, viu? Não vou nem mexer nisso. Vou botar logo 0 a 4, né? Ok. Aqui, onde é? Aqui também, né? E vai ficar 2 terços vezes 1 meio. Aí o 2 cancela, fica só 1 terço. Terço, 20. Pronto. E aqui também, né? Não, esse aqui tá ok, né? Porque 2 quintos, tá ok. Ok. Foi isso, né? Aí eu tô olhando lá. Ah, muito bem. Ai, vou fazer mais, né? Ó, já já que vocês estão tão parados aí, deixa eu fazer uma aqui. Ó, por exemplo, ó, a do trabalho. Lembrando que as para entregar são só essas aqui, viu? Essas de revisão. Eu já deixei separado e aí vocês entreguem só essas. Por exemplo, essa 8.8. É para entregar quais, professor? Só eu já deixei separado. Exercício de revisão, ó. Quando você vai lá no começo, nesses contents, é a mesma coisa de sumário. Tá vendo? No final tem aqui, ó. Que é de vocês não tem essa terceira parte aqui, não, que é outra coisa já. E vocês só vai até aqui. Exercício de revisão é só clica e vai direto. É para entregar Ah, esse aqui, entendi. ok? Tem quantas questões aí? 26. Tá, ok. Essas duas últimas elas não são. Não, acho que são as mais fáceis dessa lista aqui. Mas eu vou sempre dar dica para vocês, né? Por exemplo, ó, mas para vocês verem como é complicado, eu vou fazer essa 806, a primeira, né? Assim, né? É complicado, meu Deus do céu.
Calcula integral. Não é nada de outro mundo, mas eu quero só que vocês vejam que às vezes não é tão simples de você enxergar qual é a substituição. Então, integral, é isso aqui, né? X mais seno de x menos cosseno de x menos 1. Ok. Nossa, mas tá muito feio esse negócio, gente. Tá torto ainda. Deixa. Mas, vai. E aí, por exemplo, qual é a substituição? Isso aqui é integral por substituição. Você vai ter que encontrar uma substituição. Um U substitui. Encontra um U, tá ok, e acontece alguma coisa aqui. Nem sempre é fácil você encontrar essa substituição. Eu não vou nem pedir para vocês tentarem adivinhar. Não agora. Eu vou pedir daqui a pouco. Porque antes de você tentar encontrar alguma substituição, você tem que manipular essa expressão que está aqui dentro para que ela fique numa aparência que fique evidente qual é a substituição. Então, o truque aqui é perceber, por exemplo, que eu tenho que somar e subtrair. Escrever de azul, somar e subtrair. É elevado a menos x aqui. É o numerador, né? No numerador. Esquecido. Então, como, né? Como eu vou somar e subtrair? Então, vamos lá. Não. Então, a ideia é o seguinte, ó. Por que eu vou tomar, não. Por que eu vou somar e subtrair e ela vai dar x? Porque eu quero que essa expressão que fique no numerador, ela fique muito parecida com essa aqui. Tá vendo? Eu tenho x, eu tenho seno, e faltando o e. E aí eu vou ter que somar e subtrair para que fique parecido o que está aqui em cima. Então, eu vou colocar seno, né? De x, aí eu vou somar e subtrair aqui, ó. Aí vocês vão ver como é que é a mágica do negócio. X mais e elevado a x mais seno de x dx. Aí eu vou convenientemente separar a integral, como, né? Tá vendo? Ó, essa expressão é a mesma que está aqui. Eu vou separar em duas. Elas têm o mesmo denominador, né? Vou separar em x mais seno de x mais e. X mais e elevado a x mais seno de x. Aí eu vou colocar assim, menos. Todas as expressões aqui do numerador da segunda são negativas. Aí você pode colocar um menos cobrindo tudo, né? O menos que é o menos da expressão. Só para vocês que têm dúvida, quando eu se coloca um menos na frente da fração, é o menos da expressão tudo. É como se esse menos tivesse aqui, menos esse, menos aquele, né? Ok? Muito bem. Aí, eu quero que vocês me respondam agora, né? Essa primeira integral, quanto é que dá essa expressão dividido por essa... Quanto é que dá essa fração, o resultado? O que está no numerador é igual do que está no denominador. Dá quanto? Dá 1, né, não? Esse que está em cima é igual ao que está embaixo. Ok? Aí eu vou escrever aquela segunda, só para ficar mais claro ainda, ó.
mais 1 mais, eu vou escrever E. Agora, depois dessa conta aqui, é que a expressão ficou possível de encontrar uma substituição. Porque observem o seguinte, quando eu derivo essa expressão aqui, o que que vai dar? Vai dar o que está aqui em cima. Vocês concordam? Derivada do x é 1, derivada do E é ela mesma, e a derivada do seno é o cosseno. Ok? E aí eu vou dividir em duas integrais, né? A integral de 1, ou só dx, menos a integral. Ok? Aí, essa primeira integral, não vou fazer agora, mas é da x, né? O truque aqui é justamente a segunda. Porque a segunda vocês, primeiro, tem que perceber, para ver como não é tão simples, né? Que eu tenho que somar e subtrair lá o E, lá no começo, para poder chegar numa integral que fique possível eu encontrar a substituição. Que é essa aqui, né? Eu chamo o disso aqui. Ó, esse U, tá vendo? Não tem nada a ver com aqueles U's, essas primeiras substituições que a gente está vendo. Quando eu calculo du, vai ser 1 mais e elevado a x mais cosseno, aí dx, ok? Dx. E aí sim eu estou apto agora para calcular essa segunda integral. Eu vou repetir a primeira. Aí, tá vendo? Ó? Onde tem x mais e mais o seno, eu chamo de u. E essa parte aqui é o du. Então vai ficar... Ou você pode colocar o du aqui em cima, ou e o du aqui do lado. Né? Ok? E aí sim, agora eu posso calcular, né? Vai ficar x menos ln do módulo de u, né? E aí eu volto essa aqui, vai ficar x menos ln do módulo, eu fiz isso aqui, o módulo de, quem é u, né? O u tá escondido aqui, ó, é x mais e mais o seno. Ok? Mais k. Essa aqui é a integral, essa aqui, né? Então, na maioria dos casos, você não consegue ver inicialmente como é que você encontra o U. É lógico que eu vou fazer vários, esse aqui, só peguei para vocês verem a dificuldade que é. Tem que somar isso aqui. Integral tem muito truque desse tipo, ou outros truques, né? Mas não é óbvio que eu tenho que fazer isso. Depois eu tenho que separar. Aí eu percebo que esse lado direito dá 1. Aqui é. Aí eu percebo que esse lado direito dá 1, né? Porque o numerador é igual ao denominador. E ainda eu percebo que o lado esquerdo, a derivada do denominador é igual à derivada a derivada do denominador é igual ao numerador. Para poder enxergar a mudança de variável u igual a x mais elevado a x, né? Ok? Mas isso aqui fica mais para o final, né? Eu vou mostrar só para vocês verem a dificuldade. E essa aqui, como já é para entregar, né? Vocês podem depois copiar. Mas todas essas aqui, elas são bem complicadas, essas 4 aqui, né? Uma eu já fiz, mas essas não são óbvias exatamente o que você tem que fazer. Ok, vamos lá para os exemplos normais, né? Vou pegar um teorema fundar uma integral definida, por exemplo, integral de 0 a 1, de 1 mais x mais 5, é? X mais 1,
elevado a 5dx, né? Aí, sim, como vocês vão perceber quando vocês estiverem tentando resolver os exercícios, nossa, qual a substituição que eu coloco aqui? Essa pergunta vai ser sempre um problema para vocês. Quem é que eu chamo de U? Quem é que o que eu faço o quê, né? Alguém tem alguma sugestão? Não sei se vocês estão dormindo aí. Ninguém acordou já? A maioria do pessoal que não veio deve estar fazendo a prova, né? Que vai entregar hoje. Ninguém, né? O bom disso de aula gravada é isso, né? E no presencial você acaba perdendo a aula, né? Você mata a aula para estudar, né? Mas aqui não, depois vocês podem ver. Nesse caso aqui, eu tenho que chamar U de x mais 1. E aí, novamente, o du, né? É dx. E aí eu substituo, vai ficar 1 sobre u elevado a 5 du. E aí eu troco os limites de integração. Quando o x for zero, eu vou fazer mais direto. Quando o x for zero, você imagina que zero, o u vai ser 1. E quando o x for 1, o u vai ser 2. É só você imaginar aqui no lugar do x 1, vai ficar 2. E aí eu integro, ok? Ou então, antes de integrar, vocês podem colocar u elevado a menos 5, para ficar mais claro ainda. E aqui vai ficar u elevado a menos 5 mais 1 sobre menos 5 mais 1, variando de 1 até 2, né? Que é... Aqui vai ficar menos 4, né? Que é menos... Vou colocar assim, menos 1 quarto u elevado a menos 4, né? Mas eu vou colocar 1 sobre 4 aqui. Fica melhor para fazer o cálculo. U elevado a 4. Ok? Aí esse menos 1 quarto, como é constante, ele vai multiplicar tudo, né? E aqui só o cálculo, né? Vai ficar 1 elevado a 2 elevado a 4 menos 1. Ok? E aí, pronto. Depois é só fazer aqui o cálculo. Ficar isso aqui, tá bom. Ok? Integral de... De onde? 0 a 1. Pode até ficar assim, né? 1 quarto. Quando eu multiplico por menos, fica mais bonitinho. Aí aqui vai ficar 2 elevado a 2, né? 2 elevado a 6. Fica mais bonitinho assim, né? Talvez. É isso. Depois simplificar dá isso aqui. Aquele trabalho a maioria deixou para entregar no final. Não sei como é que vocês têm essa coragem. Se cair a internet na casa de vocês, hein? O que acontece? Ah, passar um caminhão quebrar o fio da internet, aí já era. Eu não faria isso, não. Que horas que eu fui olhar? Acho que eu olhei umas 11. Aquele trabalho, a prova eu não olhei ainda. Mas é umas 11 e alguma coisa. E acho que tinha 20 pessoas ainda para entregar. Eu falei, não. Ou era 25, uma coisa assim. Eita, e passa um caminhão de mudança e corta o fio. Aí acabou. Eu tentaria fazer no primeiro dia. Ou no segundo, no máximo. Ok. Deixa eu fazer uma trigonométrica. Ó, por exemplo, integral de 0 a... De 0 a π. Acho que eu vou fazer uma outra do trabalho, né? Sobre 3
Seno a quarta de x, cosseno de x dx. Essa aqui, já, digamos assim, já está mais ou menos claro qual é a substituição, né? Eu chamo o quê aqui? O de quem? Ninguém, hein? O de seno é a mesma coisa, eu já fiz essa aqui lá em cima, gente. É a mesma, só que no lugar do. Acho que eram 3 aqui no lugar desse 4. Mas se chama o de seno, deu é cosseno de x dx. Aí vai ficar integral de u a quarta du. E aí agora eu tenho que substituir os limites de integração, né? Vou fazer aqui. Por exemplo, quando o x for zero, quando eu jogar aqui, quanto é que é o seno de zero? Zero, né? E quando for π sobre 3, sobre 3 é o quê? 60, né? Aí dá raiz de 3 sobre 2. E é só integrar, né? O a quinta sobre 5. Ok? Aí vai ficar... Vai ficar um pouco chato, né? Vai ficar 1/5 de raiz de 3 sobre 2, ela vai dar 5. Vou deixar assim, não vou simplificar, não. Pronto, isso aqui. Então, muda, assim, a diferença é que você pode mudar os limites de integração e não tem, lembrem-se, né? Se fosse a indefinida, eu teria que voltar para a variável inicial, que é o x. Como é a definida, eu tenho a opção de não voltar. Mudo os limites de integração e integro com a nova variável, né? Jogo aqui, lembrando, tem que mudar, né? Fica bem mais fácil o cálculo. Deixa eu fazer um aqui, por exemplo. Ei, professor, pode voltar lá no exemplo? Posso. Aqui, assim, né? Pronto, terminei, gente. Obrigado. Deixa eu pegar um outro aqui. Tem vários, né? Tem 91. Não tem, vocês têm muito para treinar, né? Mas, por exemplo, 68. 3x. Ah, eu deveria colocar os números nos outros. Mas não tem nada, não. Vocês não vão precisar entregar. E esse aqui? Como é que eu faço? Vocês não pegaram ainda nisso aqui, né? Então, todo mundo quieto. A ideia desse aqui, você tem que dividir em duas, né? O jeito mais fácil. Primeira coisa, né? Se eu substituir agora, por exemplo, se não tiver, imagina que o 2 não esteja aqui, esse 2. Se não tivesse 2, a mudança de variável seria u igual a x quadrado. Porque quando eu derivo 2x dx, esse x dx aqui é o que aparece aqui, ó. Tá vendo? E aí resolveria. Agora, como tem o 2 ali, né? Não quero digitar aqui. Aí resolveria. Agora, como tem o 2,
Aí fica um pouco, não fica assim tão complicado não. A diferença é que você vai ter que dividir essa aqui em duas, vai ficar assim, ó. 3x sobre 1 mais x quadrado, mais 2 sobre dx. Agora eu separo em duas, né? Fica assim. E ficou essas duas integrais para serem resolvidas, né? Essa primeira, vou colocar um pouco pro canto aqui, ó. A primeira, aí sim, eu uso agora u igual a x quadrado, ou 1 mais x quadrado, né? Ok? E aí du vai ser 2x dx. Aqui, novamente, aqui parece um 3, aqui parece um 2. Mas o importante é que aparece o x dx. E aí eu isolo, né? Então, essa segunda ela vai ficar o seguinte, né? Integral de... Onde tem 1 mais x quadrado, vai ficar u. No lugar do x dx, vai ficar o du sobre 2. E sobrou um 3 ali, né? Esse 3 eu repito. Essa aqui eu vou fazer só o seguinte, eu vou colocar esse 2 para fora e deixar aqui, para depois vocês me dizerem qual é a resposta, né? Aí, novamente, o 3, tá vendo? 3 meios aqui, ó. Eu posso colocar fora, né? Ficou só a integral de 1 sobre u, que é o ln do módulo de u, mais 2 vezes. Agora, vocês com certeza sabem que eu falei isso aqui no começo. Qual é a integral de 1 mais... 1 sobre 1 mais 1x quadrado? Qual é a função que quando eu derivo dessa que está aqui? Isso aqui vocês sabem. Qual é a derivada do arco tangente de x? Acho que eu vou gravar um barulho de um grilo para botar nessas horas aqui. Então, a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x quadrado. Então, a integral disso é arco tangente de x aí mais k, né? E aí eu volto para a variável inicial, porque é a integral indefinida, ln do arco tangente de x mais k, ok? Eu vou apagar aqui para colocar a integral. Ok? Então, essa integral é o quê? Uma delas eu dividi em duas. Uma delas eu precisei usar a mudança de variável, a outra não, né? Porque a outra era direto. Ok? Você tem que perceber que tem que separar, né? E depois, enfim, calcular. Ok. Eu não vou fazer uma da lista, não, porque como você não pegaram ainda aqui, você não vão nem entender as respostas. Deixa eu pegar só mais uma, aí tá bom. Por hoje. Por exemplo, essas aqui vocês com certeza sabem. Trinta e cinco é bem tranquilo, ó. Integral de 0 a 1
Ok? E aí, qual a mudança que eu tenho que fazer aqui? O que vocês acham? Ninguém, né? U é 2x mais 1. Aqui porque também, geralmente é algo do tipo, né? Quando é função do primeiro grau, que é sempre isso, né? Por exemplo, uma constante aqui, ax mais b, né? Para resolver esse tipo de integral aqui, é sempre essa mudança, u igual a ax mais b, ok? Porque quando eu derivo, não vai ter grau, né? Vai dar só isso aqui, que é o que tem aqui em cima, né? Assim, próximo, né? Então, ok. Aí o cálculo du, que vai ser 2dx, né? Aqui, novamente, eu tiro dx, vai ficar du sobre 2. Então, vai ficar integral de 3 sobre u. No lugar do dx é du sobre 2. E aí eu troco os limites de integração. Quando x for zero, aí eu imagino aqui, né? 2 vezes 0 mais 1. Então, u vai ser 1. Coloco aqui. E quando x for 1, o u vai ser quanto? Vai ser 3, né? Então, isso aqui vai ficar 3 meios, ó. Esse 3 e o 2 aqui eu posso colocar fora. 3 meios da integral de 1 a 3. 1 sobre o du. Aí a integral de 1 sobre o é ln, né? E aí de 1 a 3. Agora é só fazer o cálculo, né? Três meios. Ln de 3 menos ln de 1. Aí aqui só dá isso porque ln de 1 é 0, né? Então a resposta é essa aqui. Então, é isso, né? Ok. Certo? Então, vocês, é bom, assim, necessário que vocês treinem essas integrais aqui, viu? Aqui tem 90, mas nos livros tem o triplo disso. Eu aqui peguei só algumas que tá lá, viu? E assim, para vocês terem a percepção, eu acho que é necessário, vocês têm que tentar fazer essas aqui, viu? Não adianta vocês tentarem fazer essas da lista aqui, sem tentarem aquelas outras, porque essas aqui, vocês vão achar impossíveis. Não tem sentido nenhum, vocês vão achar simplesmente impossível. Então, treine a partir dessas questões aqui para vocês sentirem, né? Essa parte da mudança que é um pouco... É muito truque, né? Você tem que perceber, eu vou chamar o disso ou daquilo. Depende muito da situação, às vezes é fácil, às vezes não é. Então, treine nessas questões aqui. Como eu falei, toda sessão vai ter exercício, mas não é para vocês entregarem esses aqui, até porque eu não vejo sentido vocês entregarem isso, que qualquer aplicativo vocês conseguem, dá para colocar, né? Então, aí vocês iam mais usar o aplicativo do que tentar fazer. Então, tentem fazer sem compromisso nenhum, já que as com compromisso, talvez poucas vocês consigam com o aplicativo, mas a maioria não, e na prova não vai cair nenhuma que vocês consigam. Ok, né? Então, na aula que vem é integral por partes. Deixa eu ver aqui. Aula que vem é integral por partes. Tá aqui, né? 110. E eu acho que eu vou entrar também um pouco nessa substituição trigonométrica, 6.1 e 6.2, que não tem conteúdo, ó, eu coloquei aqui, eu só coloquei a estratégia de os exercícios, porque acho que não havia...
Eu vi a necessidade, não. A aula que vem vai ser isso. Por partes. E essas trigonométricas. Aí na sexta o Steve vai gravar uma aula. Aí na semana que vem, a aula de segunda vai ser o item 6, vai ser a página 135 a 167. Ok? E aí a aula que vem fecha o 6. Na outra semana, eu acho que é a semana da folga de vocês. Ok? E aí não vai ter aula. E aí quando a gente voltar, uma semana vai ser o capítulo 7. E aí, depois dessa semana, sim, que eu vou passar a prova, viu? Eu não defini a data, não, mas tem que ser com esse conteúdo. E aí, depois, terminar, a gente vai entrar no 3, que eu ainda não digitei, só botei os tópicos aqui. Ok, né? Então tá bom. Alguma pergunta? Ok, né? Então, até quarta-feira. Então, tchau. Deixa eu fechar aqui a